Bom, e hoje eu, Ana Botafogo, estou aqui no Instagram da Sesgran Rio e vamos falar um pouco sobre o Prêmio de Dança Sesgran Rio. Esse prêmio que tivemos a primeira edição e ainda não pudemos fazer a segunda edição, mas vamos conversar sobre isso ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje. Eu tenho 2 convidados, que serão Paulo Melgaço e Renato Vieira. Mas para começar, eu estou dando um tempinho para que as pessoas possam ir entrando, mas quero dizer que hoje a gente não pode começar a falar de dança sem ter dança. Então, hoje eu tenho muita alegria de convidar também, antes do nosso bate-papo, 2 artistas incríveis. A bailarina Liana Vasconcelos e o cellista Matheus Secato, que vão abrilhantar e ilustrar hoje essa nossa conversa. E hoje a Liana vai dançar A Morte do Cisne, com coreografia segundo Focchini, e a música é de Sansan. E ela vai estar acompanhada de Matheus Secato. Eu vou adicionar ela aqui e um pouquinho depois a gente vamos entrar com eles, esses 2 artistas, e depois a gente conversa um pouquinho com eles. Agora. Você me vê agora? Agora sim. Bem-vindos, Matheus e Liana. Eu vou só ajeitar o ângulo para ver vocês. Só ajeitar o ângulo da câmera. E ouvir. Pronto. Com vocês, Liana Vasconcelos e Matheus Secato no cello.
Daqui eu aplaudo, meus queridos artistas. Muito lindo a gente começar. Muito obrigada. Aplausos aqui e todos em casa certamente estão também aplaudindo vocês. Daí vocês não podem ouvir todos, mas certamente vão ver depois aí as mensagens. Quero agradecer muito e da casa de vocês para todos nós. Isso é lindo. E, bom, queria que vocês falassem um pouquinho desse momento, como é bom, né? Uma bailarina e um músico estarem juntos e poderem, enfim, não só passar esse momento aí trancados, mas podendo criar, fazer arte, estarem juntos. Queria que vocês falassem um pouquinho. E vocês que têm esse projeto, que é do Cello em Movimento. E que bom que vocês estão aqui ilustrando hoje o nosso bate-papo aqui do Centro Cultural Sesgran Rio. Imagina, Ana, a gente que agradece o convite a você, ao Centro Cultural Sesgran Rio. É um momento difícil, né? Tanto para a gente da dança quanto para ele da música, estar em casa. Mas eu acho que o que a gente tem de fazer de melhor é a nossa arte, né? Então a gente tem feito vídeos, temos criado coisas novas, né? Para a gente também, para o nosso público, né? A arte é o que a gente precisa no momento, mais do que tudo, né? Exatamente. Então, olha, quero agradecer muitíssimo. Matheus, não sei se você quer falar, fazer alguma consideração, falar alguma coisa. Eu ia só agradecer o convite, que para a gente é muito especial, porque a gente já fez várias gravações, estamos publicando algumas, mas live essa foi a primeira. Então, que bom, para o Centro Cultural. A gente já fez uma live conversando com as pessoas, mas tocando e dançando foi a primeira. É a primeira vez. Então, que bom. Que bom. Então isso vai ficar registrado aqui para o Centro Cultural Sesgran Rio. E nós é que agradecemos muito, porque hoje vamos falar de dança, vamos falar do nosso prêmio Sesgran Rio de dança. Então nada melhor do que começar com dança e música. Então, muitíssimo obrigada a vocês. Eu agora vou encerrar com vocês, porque eu vou chamar o nosso primeiro convidado, que é o professor Paulo Melgaço, e com quem a gente vai conversar também sobre o prêmio e sobre dança. Muitíssimo obrigada a vocês e nossos aplausos mais uma vez. Aplausos de todos nós. Obrigado. Beijo para todos. Beijo para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Agora, estou esperando o professor Paulo Melgaço. Vamos ver se ele aparece aqui para mim, para que eu possa... Gente, isso é tudo novo também, né? Porque a gente vai aprendendo. Muitas vezes eu sou chamada nas lives, mas hoje fazer toda essa... Ser a hostess desse momento, né? De chamar as pessoas. E está dando certo! Olá. Olá, que bom, professor Paulo Melgaço, que ótimo tê-lo aqui. É um prazer. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço esse convite. Muito obrigado a você. Muito obrigado à Fundação Sesgran Rio pelo convite. Pois é, não podíamos deixar de falar de dança. A Sesgran Rio, que tem falado sobre muitas das artes, e agora chegou a vez de falarmos da dança e falarmos também um pouquinho sobre, ou um pocão, falarmos muito do nosso prêmio de dança também, mas eu vou assim fazer só uma breve explanação e depois deixo você também fazer as suas considerações, falar um pouco quem é o professor Paulo Melgaço, que teve também a sua formação em dança, mas é mestre, né, em educação e tem muitas, doutorando agora, ou já é doutor? Eu sou pós-doutor em educação. Pós-doutor em educação. Desculpa, isso daqui foi agora que eu me lembrei disso e não informei direito. Mas então estamos hoje conversando com você para falarmos um pouco do nosso prêmio de dança, nós que estivemos muito tempo juntos com você no nosso primeiro prêmio, conversando muitas vezes. E que queria contar para todos que nos ouvem que o nosso prêmio de dança, o primeiro prêmio de dança Sesgran Rio foi em 2019 e homenageou a grande bailarina, coreógrafa, diretora Tatiana Leskova. Foi uma grande homenagem, foi a nossa homenageada desse prêmio. Mas nós tínhamos um troféu
e que se chama Mercedes Batista. É. E aí que nós também perguntamos muito para o professor Paulo Melgaço da importância da Mercedes Batista, perguntamos lá atrás, e também foi uma discussão sobre o nome dela, até a gente chegar a esse consenso, não só com um corpo de jurados do nosso prêmio de dança, que aproveito aqui para falar quem são os nossos jurados: Adriana Pavlova, Marcelo Misailides, que aliás já está aí online. Olá, Marcelo. Paula Mori, Caio Nunes e Rubens Barbô. E conversamos muito, chegamos a esse nome e, claro, tudo é levado também para o Conselho de Cultura da Sesgran Rio. Tudo capitaneado pelo nosso querido professor Carlos Alberto Serpa. E chegamos, então, ao nome de Mercedes Batista. Então, Paulo, eu queria saber, assim, como foi para você saber que ela seria a grande homenageada com o prêmio? Qual foi a sua... Como você recebeu essa notícia? E queria também que você falasse um pouco sobre a importância desse prêmio da dança e esse primeiro prêmio. Bem, eu recebi com alegria enorme, né? Porque, na verdade, o prêmio, eu venho acompanhando há muitos anos o Prêmio Sesgran Rio de Teatro, e sempre sonhei com o Prêmio Sesgran Rio de Dança. E aí, quando eu fiquei sabendo do prêmio, foi uma felicidade enorme, porque eu acho que é um reconhecimento aos jovens, aos profissionais da dança. Então, assim, a alegria do prêmio foi enorme. E quando eu fiquei sabendo que o símbolo, que o troféu era Mercedes Batista, a alegria foi dobrada, porque eu acho que quando você se torna um troféu, quer dizer, a sua carreira, o seu trabalho, a sua trajetória, ela é reconhecida e ela vai ficar marcada, né, das novas gerações. Exato. Então, assim, foi assim, uma alegria enorme saber que Mercedes Batista era o troféu Sesgran Rio. Isso. E o que ela representou para a dança, Mercedes Batista? Se você pode nos falar um pouco. Na verdade, eu acho que, voltando à escolha, né, eu acho que a escolha foi perfeita exatamente por isso. Porque eu acho que ela representa todos os segmentos, todas as linguagens da dança. Se a gente pensar que esse prêmio vai englobar o balé clássico, a Mercedes ela foi a primeira bailarina negra a ingressar no corpo de baile. Então, ela é uma bailarina clássica. Se pensar que engloba dança moderna e contemporânea, ela trabalhou muito tempo com Nina Vertimina, ela dançou dança moderna, então ela engloba. Se pensar nas danças étnicas, a Mercedes ela fundou o balé folclórico Mercedes Batista e a grande pesquisa nas danças afro-brasileiras. Então, ela vai englobar esse segmento da dança. Nas danças populares, ela vai abrir no carnaval as alas de passo marcado, né? Então, ela leva a dança clássica, ela leva toda essa formação acadêmica para a avenida misturada com samba. Então, assim, eu acho que a escolha dela, né, foi uma escolha muito feliz e muito inteligente, porque o nome Mercedes Batista, ele acaba englobando todos esses segmentos. Eu acho que todos os segmentos da dança, eles podem se sentir representados por ela, né? Eu acho que esse é o grande trunfo do nosso troféu agora, porque esse troféu, nós vamos sempre homenagear alguma personalidade da dança a cada ano, mas o troféu é o troféu que vai ficar e que é exatamente o que a gente queria, era essa representatividade que pudesse representar a todos. É difícil, às vezes, porque a dança tem tantos segmentos, né? Tantos braços. E eu acho, como você disse, que a figura da Mercedes Batista está representando todos esses braços da dança. E eu acho que essa que é a ideia de ter um plano aberto a todos os segmentos. Eu acho que essa foi a grande motivação de todos nós. E como você disse, você esperava muito um prêmio.
todos nós esperávamos. Era um grande sonho também do professor Serpa, e ele foi esperando, e ele conversava muito comigo, quero fazer o prêmio da dança, mas foi chegando o momento certo para isso acontecer. E a nossa primeira noite do nosso primeiro prêmio, eu acho que foi uma noite linda, também muito diversificada, com muitos prêmios também. Eu acho que, enfim, você pode falar enquanto assistente dessa primeira noite. Eu acho que foi uma noite que também contou muito sobre a história de Mercedes Batista. E eu estou falando muito agora assim, de Mercedes, porque você também escreveu um livro sobre ela. Então, eu não sei quando você escreveu isso, por isso a gente sempre pesquisa com você sobre ela, porque nós sabemos que você é um expert em Mercedes Batista. E, bom, e essa receptividade, esse livro, é de uma grande importância também, não só para a nossa literatura, mas para a nossa arte. Queria que você falasse um pouquinho do livro também. Olha, a ideia de pesquisar e de escrever a biografia da Mercedes Batista, ela surgiu em 2002, porque eu sou professor da Escola Estadual de Dança Maria Oleneva. Claro. Em 2002, a gente estávamos comemorando, preparando as comemorações dos 75 anos da escola. E a gente ia fazer uma galeria de nomes, né, ex-alunos da escola que construíram carreira, né? E quando eu comecei a pesquisar o nome Mercedes Batista, com toda essa trajetória que ela teve na dança, eu só encontrei 4 páginas do livro, A Dança Teatral no Brasil, do Eduardo Sucena. Isso. E aí eu achei que aquilo era muito pouco, pensando nessa força que o nome tinha, né? E a gente precisa contar as histórias, porque se a gente não conta as histórias, elas não são lembradas. As outras gerações, elas não vão conhecer essas histórias. Então, como eu achei que tinha pouca referência sobre a Mercedes Batista, a partir daí surgiu esta ideia, né? Eu comecei a pesquisar a vida dela em 2002 e o livro foi lançado pela Fundação Palmares em 2007. Olha que né? maravilha. Maravilha de pesquisa, né? Muitos anos de pesquisa. Mas olha, isso é muito bom e mais uma vez eu preciso falar para os nossos ouvintes como é bom ter esse troféu Mercedes Batista, porque e sobretudo a gente falar sobre ele, porque é necessário falar para as novas gerações, porque senão a memória vai ficando lá atrás ou o artista vai ficando muito para trás e a gente precisa sempre falar dos nossos artistas, de quem ajudou a criar a dança no nosso país, na nossa, enfim, a nossa identidade também. Então, é muito importante que a gente volte de vez em quando a falar sobre a Mercedes Batista e todo ano, no nosso prêmio CES Gran Rio de Dança, vamos falar sobre ela também. Eu queria falar um pouquinho sobre essa discussão agora da inclusão dos negros, dos bailarinos e bailarinas negros e negras dentro da dança. E como você vê no momento, não só a inclusão deles dentro da dança, a gente está num momento que se fala muito sobre isso, mas também eu queria falar um pouco sobre esses bailarinos dentro da dança clássica, porque isso tem sempre uma polêmica e que não existem muitos bailarinos fazendo clássico, ou que eles não têm oportunidades suficientes dentro do nosso universo, aqui da dança no país. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa sua pergunta, essa sua colocação me faz pensar 2 coisas, eu acho muito importante colocar. Primeiro, que para a gente pensar em raça, pensar em ser negro, precisa pensar na autoidentificação. Ou seja, eu preciso me ver como negro e me aceitar como negro. Então, assim, eu vou falar de alguns nomes, mas de nomes que, na verdade, se afirmam como negro, né? Porque não adianta eu falar de nomes que esses nomes não se veem como negro. E uma outra questão, que a gente vai ter que voltar um pouco na história, é pensar que o Brasil tem um problema muito grande, que é o mito da democracia racial, que Arthur Ramos foi falar em 1900
1941 que o Brasil não tem problemas com as raças. Aqui é um grande paraíso das raças e que depois Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, ele acabou utilizando esse termo e esse termo acaba escamoteando toda e qualquer ideia de racismo e aí começa a colocar o negro no lugar do negro ou lugares subalternos. Por que eu precisei fazer essa introdução? Para dizer que, na verdade, quando você é colocado no lugar subalterno, você acaba não sendo visto em outras posições. E o negro sempre, se a gente pensar na história da dança, vários negros conseguiram estudar, entrar no balé clássico e trabalhar no balé clássico. Só que acontece o seguinte, como o Brasil, esse mito acaba escamoteando o racismo, a gente nunca vai dizer que no balé clássico não tem vez para o negro. Vai fazer o seguinte, por exemplo, em 1946, a Consuelo Rios, quando tentou, e Consuelo Rios, uma das maiores professoras de balé clássico do Brasil, inclusive da sua geração, certamente você deve ter passado pelas salas de aula dela, ela tentou ingressar no Teatro Municipal, mas quando ela ia fazer as inscrições, disseram para ela que as inscrições estavam fechadas, então não permitiram. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que eu também estava assistindo Roda Viva, agora na segunda-feira, com o Silvio Almeida, e ele disse que uma das questões que a gente precisa pensar na raça é a representatividade e, para além disso, um olhar do outro para essa raça, né? E aí um olhar, e esse olhar de generosidade, esse olhar que recebe, esse olhar que acolhe. E na nossa história da dança e da dança clássica, diversos bailarinos negros que vão enfrentar uma série de dificuldades e de justificativa, eles vão acabar recebendo esse olhar também. E aí eu vou começar com a Consuelo, que disseram para ela que não tinha mais como fazer as inscrições, ela não pôde entrar, mas ela teve um olhar da professora dela, Ana Volkova, que era do balé russo, né, do original balé russo, que falou: minha querida, você não está entrando como bailarina, mas estude, se prepare, que o Teatro Municipal vai te receber como professora. Seja a melhor professora de balé clássico do Brasil e o Teatro Municipal vai te receber. E ela foi super reconhecida, aplaudida, exatamente. E muitos profissionais passaram, bailarinos que depois se tornaram profissionais, passaram por ela. A própria Mercedes Batista, ela, quando fez prova, ela entrou no Teatro Municipal em 48. E aí tinham 3 provas. Ela passou na primeira, passou na segunda, na terceira prova não avisaram para ela. Então ela perdeu a prova das moças. Sim. Ela conseguiu um olhar generoso dentro do teatro que colocou ela junto com os rapazes. Ela fez prova e foi aprovada. No teatro também nunca disseram para ela que ela não estava dançando porque ela era negra. Ela não vai dançar balé clássico no teatro. A justificativa está muito em torno da técnica. E aí, só que ela encontrou Abdias Nascimento, encontrou Caterine Dunham, que ela vai trabalhar nos Estados Unidos, vai aprender a pesquisar, vai aprender a trabalhar com as danças étnicas, volta para o Brasil e monta a companhia dela. Eu vou pular um pouco mais, porque, por exemplo, nos anos 80, a gente teve uma bailarina lindíssima que formou na escola de dança e que foi para o Teatro Municipal, que é a Betânia Nascimento. Isso, Betânia Gomes, Nascimento também. A Betânia é uma que eu ia falar porque eu convivi com ela no próprio Teatro Municipal. Ela se formou, né, na Escola de Dança do Teatro Municipal e fez muitos espetáculos com a nossa companhia. Ficou um pouco de tempo. E para contar que a Betânia foi para Nova York e se tornou primeira bailarina do balé do Harlem. Eu acho que ela abriu uma porta enorme, uma possibilidade com o Arthur Mitchell, que era um grande coreógrafo que já tinha passado pelo Brasil, né? Onde ele dirigiu, inclusive, uma companhia de dança, não é isso?
Exatamente. Então a Bethânia talvez tenha sido uma dessas pioneiras brasileiras que fez uma carreira brilhante nos Estados Unidos. E aí, dentro desse olhar generoso, né? Porque eu estava assistindo uma live dela, ela colocou as dificuldades dela que dentro do teatro, né? Em ser escalada, essa questão toda, também não era justificativa racial, é a justificativa popô muito grande ou questões que não se encontram. E o olhar generoso foi exatamente da Consuelo Rios e da Edith Eggs, que eram professoras que incentivaram ela a ir para os Estados Unidos para trabalhar com o Mitchell. E deram essa confiança, porque às vezes a pessoa precisa ter essa confiança dos seus superiores para que tenha mais confiança, né? Sobretudo quando tudo é contra, né? Exatamente. E a gente vai ter, por exemplo, assim, um olhar generosíssimo, seu e muito carinhoso em 2003, quando a gente teve o Bruno Rocha, né, que vai ser o primeiro e único bailarino na história do Teatro Municipal a fazer um papel, o único bailarino negro na história do Teatro Municipal a fazer um papel principal. Ele dançou Gisele. Gisele comigo, ele era um jovem bailarino negro e fazendo o papel de Albrecht em Gisele. Foi um momento realmente muito marcante. Eu fiquei muito feliz que ele era um jovem muito promissor. Era nosso bailarino, não era solista, não era nada. Era um menino pinçado do corpo de baile. E nós dançamos juntos. E depois daí ele teve a oportunidade de ter uma carreira no exterior, não? Exatamente. E esse olhar seu, que na verdade, em 2003, você já era uma bailarina consagrada. Você já era uma bailarina muito respeitada no Brasil inteiro. Eu lembro que eu era professor na escola de dança, na noite de estreia sua, de estreia dele, né? De vocês dois dançando Gisele, alguns professores, gente, a Ana vai dançar com o Bruno. Ninguém colocou a questão racial, porque no Brasil tem esse problema, né? As pessoas não colocam a questão racial. Gente, mas a Ana vai dançar com o Bruno, um menino, não sei o que pode acontecer. E essa sua generosidade, eu acho que impulsionou. Hoje ele tem uma carreira internacional maravilhosa, ele está muito bem no balé na Holanda. Então, assim, e a gente tem uma série de negros, né, atualmente mais jovens, dançando no exterior e em posições de destaque. Né? A gente tem no balé de Joanesburgo o Juan Galdino com a Monique Cristina. A gente tem no balé da Pensilvânia a Nayara Lopes, que é solista lá. Então, assim, a gente tem uma série de negros que estudaram balé clássico, que tem essa formação clássica e que estão conseguindo construir carreira. Né? Agora, eu chamo a atenção para essa luta antirracista, né, que a gente está desempenhando e que, principalmente nesse momento, que essa luta ela é de todos. E que aí, para que a gente possa desenvolver dentro dessa arte erudita, a gente precisa de diretores, a gente precisa de bailarinos, a gente precisa de coreógrafos que entendam a riqueza dessa diversidade e que abram possibilidades para esses jovens poderem dançar. Exatamente. Né? E em falando nisso, eu gostaria de entrar um pouquinho numa outra questão, que é a questão dos projetos sociais. Se você não vê também uma importância, porque os projetos sociais têm importância de muitas maneiras, mas também tem essa importância não só de entrar em camadas que antigamente não tinham oportunidade de ir a um teatro, de conhecer as artes, como também de descobrir os talentos, como nesse caso já está vindo, já é uma outra geração. Esses outros todos que você falaram, muitos abriram as portas, e hoje nós temos a Ingrid Silva, também como primeira bailarina do Balé do Harlem, seguindo, né, indo depois da Bethânia, mas ela também vem de um projeto social. Eu dancei no primeiro espetáculo quando Ingrid tinha 7 anos de idade, estava começando no projeto social Dançando para Não Dançar, que foi é um projeto muito bem sucedido aqui no Rio de Janeiro. Então você vê que esses projetos também têm essa missão de achar
e também de abrir portas e de dar os braços e mãos para todos? Oportunidade para todos? Eu acho que os projetos sociais eles têm uma importância enorme nesse processo. Porque, na verdade, assim, vai ser a partir do projeto social que essas crianças podem ter o primeiro contato com o balé clássico, com essa cultura, né, com essa arte dita erudita que não faz parte do dia a dia deles. E aí, por exemplo, na escola de dança, eu vejo, a gente recebe uma série de crianças de projetos sociais. Eu já trabalhei em projeto social, eu acho muito bonito essa questão. Você oportuniza todas as crianças, você abre o leque cultural de todas as crianças, e aquelas crianças que você vê que tem um talento, tem uma aptidão maior, você oportuniza levando para escolas maiores, né? Aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem a Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, que recebe muita criança de projeto social, o Balé da Lavascar, que recebe crianças de projeto social, e outras escolas, o Centro de Dança Rio, que são escolas que têm condições de dar uma formação profissional, porque eu acho que nos projetos sociais a gente tem que oferecer formação para todos, a gente tem que abrir. A nossa função enquanto projeto social é oportunizar todos esses alunos e depois, aqueles que têm essa aptidão, esse talento, a gente investir numa carreira, investir no futuro. Então, eu acho que assim, vendo pela nossa realidade na escola de dança, a quantidade de alunos e alunas de projeto social que a gente recebe, é assim, o projeto tem uma função muito importante. De pensar, né? Exatamente. Os projetos pensam os possíveis talentos e depois essas outras escolas, e vou falar da escola do Teatro Municipal, que é a Escola Maria Oleneva, abraça os mais talentosos e aqueles que realmente se tornarão profissionais da dança, porque muitos outros desse projeto vão abraçar outras áreas da dança também. Nem todo mundo vira bailarino profissional, mas vão ser coreógrafos, professores, cenógrafos de dança, figurinistas de dança, produtores, e aí é uma gama, né? A gama do entretenimento e da dança é enorme. E eu acho que todos esses projetos sociais propiciam isso, e a Escola Maria Oleneva, do Teatro Municipal, dá essa oportunidade para eles chegarem até o palco do Teatro Municipal. Exatamente. E assim, mesmo que esses alunos dos projetos sociais, mesmo que eles não sigam carreira em nenhuma das linguagens, nenhuma das possibilidades da dança, eu defendo que eles vão ser seres humanos melhores. Eles vão ter como reescrever a história deles. Eu trabalho em comunidade, eu vejo isso. E a gente precisa dizer, Paulo, que eles vão reescrever as suas histórias, mas tem que lembrar que eles levam as suas famílias juntos. Então não é só um trabalho de uma pessoa ou de uma formiguinha. Não, são várias, todos vão sendo contaminados, as famílias, a comunidade. Isso eu pude ver muito, porque eu estive sempre muito perto do Dançando para Não Dançar, e eu vi como isso ia sendo assimilado por todos, e eu acho que isso fez um grande bem a toda a comunidade. Olha, eu vou te contar uma coisa. Você lembra quando você tinha o Ana Botafogo em concert, que você fazia espetáculos? Lembra? Você fez um espetáculo, deve ter uns 20 anos, eu acho, 18 mais ou menos, você fez um espetáculo popular. E eu levei alguns alunos meus de Duque de Caxias para o espetáculo à tarde. E aí, quando apareceu esse post da nossa conversa, um aluno meu, que assim, sinceramente, eu não tinha tantos contatos, ele escreveu lembrando da primeira vez que ele foi ao Teatro Municipal. Ele foi te assistir e graças ao seu espetáculo que você fez exatamente para as escolas e para os projetos sociais. Então isso muda. Se você pensar que é uma coisa que aconteceu há 18 anos atrás,
que esse rapaz da época devia ter 14 anos, Isso. e ele lembra disso e descreveu com detalhes o seu espetáculo. Né? Bom, e aí fico feliz, ele disse... a gente fica feliz e a gente vê resultados, a gente quer tanto transmitir a nossa arte que isso é muito bom quando a gente vê esses resultados, quando a gente vê que tocou, que a gente toque uma pessoa já valeu a pena. Não é verdade? Exatamente. Paulo, deixa eu te dizer, adoraria, a gente precisava conversar mais, vamos encontrar em outros momentos, mas hoje eu estou dividindo esse momento com você e Renato Vieira, que eu vou chamar em breve, e a gente não tem muito tempo. Então, quero te agradecer muitíssimo, falar que eu sei, enfim, eu sei não, falar para todos, que ele também é nosso professor de História da Dança, lá na Escola Maria Oleneva, né? Então, ele está sempre muito presente, o Paulo, com os alunos, com os bailarinos, nos ajudando todas as vezes que precisamos saber de histórias dos balés, fazer os programas. Ele é meio o nosso dicionário lá no Teatro Municipal, não é isso, Paulo? Então, eu quero te agradecer muitíssimo. Hoje, infelizmente, não vamos poder... Ainda tínhamos muito mais para conversar, para falar desses bailarinos fantásticos que andam representando o Brasil por aí afora. Mas vamos deixar isso para uma outra vez, quando a gente for falar novamente sobre o nosso segundo prêmio de dança Sesgran Rio, que em breve vamos ter, mas eu vou aos pouquinhos falando, mas eu vou ter que me despedir de você e chamar o nosso próximo convidado. Quero deixar... Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, foi muito bom falar com você. Tchau. Beijo, muito obrigada. Beijo. Oi. Que bom. Prazer, Renato. Prazer. Que bom. Bom, você deve ter escutado a gente um pouquinho, então eu estava aproveitando para falar que nós estávamos falando... Não, mas um recadinho para o Paulo, que eu cheguei a fazer aula com a Mercedes Batista. Pouquíssima, mas fiz. Olha, que lindo. Muito bom. Isso é história, Renato. Muito bom. Muito bom estar aqui hoje com o Renato Vieira, gente... bailarino, coreógrafo. Não dá também para falar todo o currículo de Renato, que Renato não só dançou, mas coreografou no Brasil, no exterior, espetáculos de dança. Ele é diretor da sua própria companhia, Renato Vieira Companhia de Dança. E muito chão, né, Renato? Muitos espetáculos, muitas criações. Criou para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para o Balé de Niterói, para o Balé da cidade de São Paulo, para o Teatro Guaíra. Isso que eu estou falando, muitas companhias independentes. Criou para mim, muitas vezes, inclusive no meu espetáculo, Três Momentos do Amor, que eu viajei muito, um espetáculo da Lilian Barreto, pianista, e eu. E começamos com Bruno Cesário, Bruno que abrilhantou o nosso primeiro prêmio de dança Sesgran Rio, e ele dançou também, criou, né, a sua coreografia junto comigo, que também grandes recordações disso. Foi lindo. Mas, Renato, foi muito lindo. Mas olha só, estamos aqui agora para falar, eu queria também aproveitar para falar que nós temos agora o nosso segundo prêmio, segundo ano do prêmio Sesgran Rio, que ainda não pôde acontecer, por razões óbvias, que a gente sabe, sendo que esse ano a nossa homenageada é a Angel Viana. Nós ainda vamos dar as coordenadas de quando isso vai acontecer, porque ainda estamos em reuniões, tentando acertar da melhor maneira possível como isso vai acontecer, que seja seguro para todos e que seja mais proveitoso e prazeroso a gente assistir o nosso segundo prêmio de dança. E com tivemos muitos inscritos, já tem muitos indicados, e agora só no dia mesmo da premiação é que o nosso corpo de jurados vai se reunir para escolher finalmente os ganhadores. Mas, Renato, eu queria você aqui, você que tem tanta experiência também, nós estamos passando um momento difícil, e é muito bom que você esteja aqui também para falar, vamos falar já sobre esse momento atual, sobre ter bailarinos, ter uma companhia, não é um momento fácil, mas um pouquinho antes de você falar sobre isso, eu queria um pouco que você fizesse algumas considerações sobre a nossa primeira noite do primeiro prêmio
Sesgran Rio de Dança, que você foi o convidado para fazer todas as coreografias, a mise-en-scène, né? Toda a parte coreográfica e de movimento do espetáculo. Direção. Eu queria que você contasse a direção de movimento, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi essa experiência. E para a gente foi muito bom ter você pertinho da gente nesse nosso primeiro momento, na nossa primeira noite de premiação. Eu que agradeço, né? Para mim foi eu já passei por vários desafios, né? Mas esse eu acho que foi talvez o maior, porque estrear um espetáculo, fazer uma abertura de uns Jogos Pan-Americanos, uma coisa assim mais... Tem mais esse prêmio. A dança inteira, não só, o Brasil inteiro estava de olho nesse prêmio, né? Para saber como é que ia ser o resultado. E era o primeiro, né? Como o primeiro prêmio tinha uma importância muito grande, né? De estar ali. Isso, eu quero que você fale um pouquinho qual é a importância desse prêmio para o nosso mundo, para o mundo da dança e para o nosso Brasil. Foi o primeiro prêmio, né? Histórico, o primeiro é sempre histórico, né? Então foi assim, foi um desafio muito grande, foi assim, eu fiquei muito assim, passei assim, fiquei ameaçado, porque eu dormia, pensando o que fazer, como fazer, o que levar, né? Como seria esse programa, né? Porque tinha o troféu era Mercedes Batista, tinha a Tatiana Lescova, que era a homenageada da noite. Então, era de uma importância muito grande. E a gente fica um pouco assim, né? Nervoso e o que para foi uma né? noite, foi uma noite assim de friozinho na barriga, né? Para todos nós da dança, porque foi um prêmio muito querido, muito desejado. E, de repente, ele sendo realidade, deu, eu acho que muito friozinho na barriga para todos. Eu acho que para os que estavam na organização e no preparo do espetáculo, mas eu acho que até mesmo para aqueles que foram assistir, porque era uma grande expectativa. E eu tenho aqui, eu acho que foi uma grande noite pelos relatos, pelos relatos que eu ouvi. Mas eu quero ouvir um pouquinho de você, como foi isso. Então, assim, esgotou na plateia, não tinha mais como botar gente dentro do teatro, o teatro ficou pequeno para a quantidade de pessoas que tinham interesse e estavam de olho no prêmio, né? Uma expectativa muito grande. E eu tinha que também apresentar alguma coisa em que eu englobasse tudo, porque assim, aí tive a ideia de levar o Bruno Cesário para fazer assim, o Fauno, que foi uma grande abertura, foi uma coisa muito, muito emocionante, né? Porque ele já tinha feito no Teatro Municipal, sob a direção da Tatiana Lescova. E aí o espaço é muito pequeno daquele palco. Essa já foi uma homenagem para a Dona Tânia. Ele estar, né, no palco, então, assim, fazendo... Exatamente, achei que foi uma homenagem para ela também. Foi uma homenagem para ela e para assim, toda a escolha, porque era um prêmio com uma diversidade muito grande. Então eu tinha que fazer escolhas, assim, e conversas, e assim, não foi difícil no primeiro momento, mas depois a gente embalou e foi uma super emoção. Porque, né? Renato, quando nós pensamos nesse prêmio, a gente pensou muito que a gente queria que atingisse todos os segmentos da dança. E a gente ficou muito preocupado com isso, para que a gente pudesse... porque a gente sabe que a dança não é uma única dança, um único estilo, uma única maneira. Então, a gente precisou desse olhar, tanto é que o nosso corpo de jurado também tem olhares diferentes. E o que você não achou? Eu achei que foi uma noite muito plural, uma noite que realmente contemplou todos esses olhares. O que você achou? Não só o resultado, mas foi uma noite que foi pensado. Sim, a gente teve eram reuniões e reuniões, e a gente foi tudo muito bem pensado. E eu tinha que apresentar, sugerir coisas, né, para poder ter essa diversidade de estilos dentro da noite, né? E foi uma noite assim corrida e assim, muitos ensaios, né? Tanto na hora de você apresentar. Por exemplo, muita coisa acontecendo.
E, claro, Era o ensaio, primeiro de tudo sempre tem um nervosismo. Tudo de uma primeira vez tem mais nervosismo. Mas me a conta gente já aqui, está como foi... acostumado, né? A gente, anos de estrada, a gente sabe que todo espetáculo tem seus riscos e tem suas agonias, mas é por isso que a gente se dá ao máximo e cada vez fica melhor. O prazer está aí, mas, né? Tá aí, exatamente. Me diz uma coisa, como foi, você está falando exatamente de preparar, pensar coisas diferentes, como foi para você unir também a dança, os bailarinos que você tinha e as musicistas da orquestra, que era da Orquestra Cés Gran Rio? Foi lindo esse momento da gente poder reunir a Orquestra da Cés Gran Rio dentro do nosso prêmio de dança, porque assim, dança, a gente precisa falar de dança e de música sempre andando juntos. Você viu que já abrimos essa nossa live com música e dança, que foi muito bom, com o Matheus Secato e a Liana Vasconcelos. Então, como foi isso, essa ideia e esse momento que, para mim, foi muito emocionante? Deixa eu te contar. Foi assim, na verdade, colocaram os músicos sentadinhos, como sempre, bonitinhos, já ia ser um lugar comum, né? Aí eu resolvi me desafiar e desafiar as meninas, porque eram só musicistas, e os bailarinos, o corpo de bailarinos eram só homens, então fazer uma troca, que elas não ficassem sentadas e que tivesse um diálogo entre as musicistas e os bailarinos. Então, isso foi um desafio para elas, porque elas só tocam sentadas, e para os meninos também, para os bailarinos, porque assim tinha que interagir e por isso que deu certo essa junção, bailarinos e musicistas e músicos, né, no palco, e que teve uma repercussão muito grande, né? Porque todo mundo postava na internet, todo mundo vinha falar comigo, que maravilha, mas não sabe que por trás a gente arrisca. Tem um trabalho muito grande por trás de ensaios e juntar tudo, porque você sabe muito bem que quando assim, a gente já lançou, né, com músicos, juntar tudo, e num prêmio é muito menos do que como a gente, nos nossos espetáculos, né, que tinha músicos. Porque num prêmio você tem muito pouco tempo. Então você tem tempo. E tudo tem que ser dinâmico, né? Porque a gente precisa falar, a gente precisa entregar o prêmio, precisa falar da pessoa, precisa ter um espetáculo. Então não é fácil fazer um espetáculo de um prêmio, porque ele tem que ser dinâmico também, para que seja bom para todo mundo. E eu acho que esse primeiro prêmio, modéstia à parte, quer dizer, não fui eu que organizei tudo, mas eu ajudei a pensar, eu ajudei a dar força. E eu acho que foi um lindo prêmio na medida certa, no momento certo, no timing certo. Isso é muito importante, né? O timing do espetáculo. Você que é o Matteo Hansen, sabe? Eu fiquei super orgulhoso, porque abriu muito bem com o Bruno Cesário, com um clássico, né? Não é um clássico, mas é um clássico, que foi o Fauno. Depois, aí eu tentei juntar, porque na minha cabeça era muito difícil juntar, porque tinha eu queria fazer o afro, eu queria fazer o street dance, aí eu juntei um bailarino maravilhoso, com uma menina que também... Ele é do street dance, da companhia da Sônia Deste, que é o Feijão, junto com uma menina que é de afro. Então eu fiz uma batalha entre os dois. Foi muito incrível, porque era uma dança. Não, Renato, essa noite foi linda, emocionante. Aqui nós temos a nossa outra jurada, que eu ainda não tinha visto, Paula Mori, também falando que foi uma noite emocionante. Obrigada, Paula, por estar aqui também. Esses jurados estão sempre próximos, porque eles também adoraram, querem sempre novidades e estão ali trabalhando sempre firmes e fortes com tudo o que acontece de dança dentro aqui da nossa cidade. Infelizmente, agora estamos no momento que estamos sofrendo todos, inclusive os jurados, porque não podem assistir às produções. E aí, Renata, é aí que eu quero te perguntar, como está sendo exatamente esse momento, como você vê esse momento no cenário nacional, para os bailarinos, você que tem uma companhia, como é esse momento da criação e de produção, o que se pode fazer ou o que não se pode fazer? O mundo vai mudar muito, né, depois dessa pandemia.
eu acho que também já bem antes da pandemia já existiu uma crise financeira e uma crise dentro da dança muito grande. Então a gente estava tentando se adaptar a esse lugar. Aí veio a pandemia e com essa velocidade da internet e essa velocidade da internet nos fez perceber que a arte está a favor desse movimento, dessas expressões artísticas na contemporaneidade. É um novo momento, né? Porque eu acho que toda essa tecnologia vai ter que ser um pouco absorvida um pouco pela dança. Eu não sei exatamente o que você pensa em relação a isso. E ela tá se a tecnologia vem a favor. Ela ela está fazendo essa inter-relação de homem, natureza, condição humana, globalização, uma nova forma de fazer e como vai ser, porque eu acho que o presencial é muito importante. Eu acho que uma aula à distância é muito bom para esse momento de crise, de que a gente está nessa pandemia. É um espetáculo, todo esse formato. Mas você acha que nessa volta agora, por exemplo, para espetáculos, já falando em espetáculos, artista no palco e presencial, talvez com poucas pessoas, mas você acha que vão ficar mais para o lado dos solos, para que não se tenha muito contato, ou você acha que isso já vai mudar? E qual é a sua percepção? Se é que você tem, a gente consegue ter alguma, né? Sim, eu acho que sim, que no primeiro momento, até sair uma vacina, até ter uma proximidade, eu acho que vai ser feito assim, solos, duos, trios, e pessoas que já têm tem uma convivência, né? Cada vez a dança está ficando mais achatada, e esse prêmio veio para abrir, né, os horizontes da dança, porque a dança, assim, os editais, as coisas começaram a ficar muito achatados, né? Então, gente que tem uma companhia independente sofre muito, porque assim, sem dinheiro, sem patrocínio, é muito difícil. Impossibilidade de fazer uma produção, né? Então a gente está assim, já tentando esse outro universo, né? Porque assim, essa junção de tecnologia, juntar as artes, né? Todas num espetáculo, principalmente um espetáculo de dança, que já vem desde lá, antes da pandemia, já vinha acontecendo. E aí, com esse desenvolvimento na internet, eu acho que vai agregar, vai somar uma nova forma. Renato, você já teve alguma experiência assim? Você já fez alguma coreografia online ou à distância antes da pandemia ou agora? Não, assim, agora coreografar com... Agora não ou agora sim? Agora na pandemia. Antes não. Antes não. Antes eu tinha algumas coisas que eu falava, corrigia por vídeo, mandava, trocava. Mas agora, por exemplo, acabei de fazer um trabalho que eu tive que juntar Soraya, Bruno, Hugo Santiago. Que lindo, seus bailarinos. Felipe Padilha, Soraya Bastos, todo mundo, assim, cada um fazia na sua casa e a gente se comunicava. E tinha também depoimentos, eu tinha que fazer depoimentos, gravar tudo, e para juntar tudo num trabalho só. O coreógrafo se reinventando, é difícil, mas o coreógrafo se reinventando e tentando entrar nesse momento mais atual, né? Nesse momento mais atual, não, nesse momento presente atual. Se expondo, né, você acha? Você acaba se expondo, né? Porque eu, por exemplo, o nome do trabalho eu dei o outro lado do coreógrafo. Porque você não vê o coreógrafo, né? Você vê o resultado do trabalho dele. E aí eu tive que dançar. Mas olha, quem sabe a gente não vai ver alguma coisa sua em breve. Queremos ver nos palcos alguma dessas experiências. Deixa eu dizer, eu vou precisar primeiro voltar a falar novamente sobre o nosso segundo prêmio de dança Sesgran Rio,
que está sendo conversado para a gente saber quando é que a gente vai lançar essa noite de premiação. Isso ainda não temos uma data, isso ainda vai ser para depois. Mas dizer que nós estamos ainda muito confiantes, muito positivos sobre o nosso prêmio. E falar que o nosso primeiro prêmio foi maravilhoso e que a nossa homenageada desse ano é a Angel Viana. Eu quero te agradecer muito em nome da Sesgran Rio, do Centro Cultural Sesgran Rio, a sua disponibilidade e da gente falar do nosso prêmio, que é sempre muito bom a gente poder falar do nosso prêmio de dança e esperar o próximo. E eu tinha uma fala do professor Carlos Alberto Serpa, que ele fala assim, a cultura é o fator de transformação social. E para ele, um recadinho para ele continuar fomentando esse prêmio, porque assim, o Prêmio Sesgran Rio de Teatro é um prêmio muito cobiçado e é um prêmio muito... Eu já ganhei o Prêmio Sesgran Rio de Teatro. Isso mesmo. Você ganhou na categoria especial em 2014. Ganhou o prêmio de teatro. E a dança agora, ter esse prêmio é super importante para a gente, entendeu? Porque a gente ficava só com o prêmio da categoria de teatro. Então, falar assim, mandar esse recado para o professor, porque é super importante ele ter fomentar esse lugar, que a dança precisa muito deste lugar, né, Ana? E, assim, falando desse novo formato, lembra que a gente fez com a Dalla Lascar na Praia de Botafogo, ao ar livre, para não sei quantas... 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Num palco flutuante ao ar livre. Então, a gente tem possibilidade de fazer dança, de forma diferente. E esperamos que o professor inaugure esse novo teatro aí aí na frente, porque já tem teatro, ele tem tá com um projeto de um novo teatro. Estou torcendo muito. Creio que Deus dê saúde. Estamos todos torcendo, mas o professor é muito generoso em todas as artes. Ele consegue ter muitos tentáculos, muitas mãos, porque ele consegue assambarcar muitas das artes. E graças a Deus a dança é uma das paixões dele e ele está sempre de olho para a dança também. E ele sabe também da importância da dança na educação. Então a gente tem levado isso sempre, que eu acho que é muito importante a gente educar através da dança e também fazer uma formação de plateia com a dança. Também a gente vai... Nesse momento, principalmente agora, como que a gente vai passar uma crise financeira muito grande, né? Então, assim, a gente tem que respirar a dança, né? Exatamente. Mas, Renato, quero te agradecer muitíssimo, muito obrigada, em nome do Centro Cultural Sesgran Rio, em nome de todos nós, muito obrigada pela sua disponibilidade, e não só pelo seu talento, por ter nos emprestado o seu talento, a sua arte, no nosso primeiro prêmio de dança Sesgran Rio. Agora, vamos em frente para o nosso segundo prêmio. Eu que te agradeço e espero estar sempre perto. Pode contar se Deus comigo. quiser. Um beijo grande para você e um beijo a todos vocês que ficaram aqui nos ouvindo. E continue nos seguindo, o Centro Cultural Sesgran Rio, porque sempre temos muitas e muitas novidades.